Olá, olá, olá. Deixa o pessoal. Boa noite, boa noite. Vou aceitar aqui o nosso convidado. Trazendo a trajetória da aprovação. Já aceitei. Aí, Fala, aqui. meu. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Por aí. Tudo em paz, graças a Deus. No Amapá são 18 ou 19? Na Amapá, 19. Ah, Amapá é é hora de hora, Brasília. é hora de Brasília, né? É, Aqui é 18 horas, é 1 hora a menos que Brasília. aqui no Amazonas tem, né? Uhum. Mas aqui no Pará, aqui no Amapá e no Pará não tem, não. Bacana. Bacana. Cara, obrigado pelo convite, né? Eu acho que você foi um dos meus primeiros alunos de mentoria, acho que a gente começou lá em 2017. 2017. Eu estava aqui, eu tive que fazer aqui trabalho para pensar. Peraí, deixa eu puxar aqui o histórico na memória. Show Foi de bola. 17, eu acho que abril mais ou menos 2017. Eu comecei a fazer mentoria, acho que foi em fevereiro ou março de 2017, Por aí. e acho que você foi um dos meus primeiros alunos. E, salvo engano, você estudava para a magistratura federal, não é? Era, porque exato quando eu tava até pesquisando que a prova do TRF2 da magistratura, né, no Rio de Janeiro foi 26 de março de 2017. E eu lembro que ali a gente ainda não tinha iniciado as planilhas, mas a gente já tinha conversado. Uhum. Aí, mas sei lá, mais ou menos uns 10 dias antes ali da prova, aí ali tu me deu algumas coisas, lei súmula, lei não sei o quê. E aí a gente foi se falando ali naquela semana, WhatsApp, tudo. Eu lembro que eu lá no Rio, estava até na casa de uma prima minha, e aí depois da prova do TRF2 foi quando a gente efetivamente começou, que foi isso, abril de 2017. Entendi. Show de Isso. bola. Cara, obrigado por aceitar o convite. Acho que a tua história é uma história muito inspiradora, né? Você foi aprovado depois dos 30 anos, a gente estava falando mais cedo, né? Quantos anos tu foi aprovado? Porque tem muita gente que se acha velho, viu, Sim. Ricardo? Com 28, com 29, com 30, 31. E tem tantas outras pessoas que estão aí aprovadas com a idade muito mais avançada, que eu acho que idade é só uma questão de número, né? O sonho não tem idade. Eu queria que Sim. tu contasse um pouco dessa tua trajetória, quando é que você decidiu, por que que você decidiu estudar para concurso, como é que foi esse começo, o que é que mudou, depois você mudou de carreira, como é que foi É, foi, pra galera essa tua foi um trajetória monte maluca de, também? foi um monte de coisa. Então, quando eu decidi, eu me formei em 2008, né? E aí quando eu me formei, já passei na OAB, né? Então eu estagiava no escritório e já fui contratado lá no escritório na época, né? E como advogado. E vinha na advocacia, fiquei alguns anos no escritório, depois montei o meu escritório, né, com dois amigos, eles já eram sócios. Na verdade, não eram nem amigos, na verdade, eu nem os conhecia. O cunhado de um deles trabalhava também lá no escritório, e um dia, e ele falando que o cunhado estava desenvolvendo na advocacia, tal, não sei o quê. E assim, eu nunca tive medo de arriscar, sabe?
assim, eu nunca parei para fazer esse tipo de análise, mas quando a gente vai participar desses momentos, a gente para e faz umas reflexões. E aí eu cheguei para ele e disse, bicho, teu cunhado não quer um sócio, não? Aí ele disse, mas tu quer ser sócio do meu cunhado? Eu disse, quero, marca um almoço com ele. E aí, nesse almoço, a gente já saiu sócio. E ele levou o sócio dele, a gente conheceu, se deu bem. E aí eu fiquei ali na advocacia por, por bastante tempo, na verdade, até praticamente a época do estudo. Só que chegou num ponto, ganhava bem na advocacia, não é que eu não tinha uma renda boa, dava ali para ter o meu carro, fazer uma viagem, enfim. Mas não era nem tanto só sobre dinheiro. Era realmente que eu não me via na advocacia. Eu brincava que a principal coisa da advocacia era a coisa que eu mais detestava, que era cliente. Eu, então, eu acho que eu não tenho muita vocação para ser advogado se eu não gosto de cliente. Então, e aí eu sempre gostei muito de cozinhar também, e aí chegou num ponto que algumas pessoas próximas, até da área mesmo, me estimularam a pensar em realmente enveredar, né, por esse caminho. Mas eu também pensei os prós e os contras, mas eu também lembrei de tudo aquilo que eu passei até virar advogado, até me tornar advogado. Né? Eu venho de uma família que a gente não vem de uma condição financeira abastada. Claro, não vou aqui fazer, ai, que passei. Não, mas é uma casa de família de classe média, onde a gente sempre teve que se virar, né? Durante muito tempo a gente teve grandes dificuldades, né? Para você ter uma ideia, assim, durante muitos anos, o único carro que nós tínhamos em casa, numa casa com 5 adultos, era uma Pampa. Talvez algumas pessoas que estão aqui não saibam o que é uma Pampa por conta da idade, mas é só dar um Google que vocês vão ver o que é uma Pampa. Então, é um carro que cabe 3 pessoas apertado. Era um carro, e foi durante anos o carro que nós tínhamos em casa. Então, assim, era uma casa onde a gente tinha que se virar, todo mundo tinha que trabalhar. Então, desde muito cedo, todos nós lá em casa trabalhamos. Então, quando eu estava ali, então eu fiquei pensando em todo o sacrifício que meus pais tiveram que fazer para os meus estudos, para pagar a minha faculdade. Eu também, durante a faculdade, tinha que trabalhar, porque também tinha que ajudar. E aí eu disse, pô, eu vou pegar o fruto de tanto sacrifício que foi esse diploma, que foi a aprovação, né, na OAB, e simplesmente colocar numa gaveta. Poderia ser, se de fato eu não me visse em lugar nenhum no direito, mas não era o caso. Eu tinha convicção de que o direito eu amava. Eu não amava a advocacia. E aí foi quando eu conversei com um grande amigo meu, com o Helder. O Helder já estava estudando há algum tempo. Eu acho que na época ele estava até já avançando no concurso do Piauí, da magistratura, ou foi por ali o último concurso da magistratura do Piauí. E aí eu fui conversar com ele, isso era julho de 2015. Ia ter prova da magistratura de Alagoas. E eu nunca tinha feito prova para concurso. E aí eu disse, bom, eu tenho duas opções. Ou eu realmente pego o meu diploma, coloco na gaveta e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Na época, inclusive, meu irmão era sócio de academia em Maceió e ele tinha me colocado à frente para tomar conta, né, da academia e tudo. Ou eu parto, porque a minha família ela é muito de comércio, ou eu parto realmente para esse caminho, ou para trabalhar com alguma coisa na gastronomia, ou eu vou meter a cara e vou estudar para concurso e, enfim, e vou fazer a minha vida. E aí foi isso que eu fui conversar com ela, né? Eu liguei para ele, aí você marca de peixe, esse peixe, vou aí na tua casa. Isso eu já tinha filho, eu era casado, meu filho recém-nascido na época, né, o Marcelo, hoje já vai fazer 10 anos. O que torna tudo mais difícil, né? Sim, sim, eu estava com 30 e sei lá quantos anos, 33 mais ou menos, eu acho. Aí, eu disse, bicho,
como é isso de concurso. Sabe, assim, parece brincadeira, mas é sério. Eu nunca tinha olhado para uma prova de concurso. E aí até a magistratura de Alagoas. Isso eu vou fazer. Em casa, vou fazer para ver como é esse negócio de concurso. E eu achava, eu era realmente tão alheio a isso, porque eu vivia tão intensamente o dia a dia ali da advocacia, que eu achava que era uma coisa muito, vou usar um termo que não é jurídico, uma coisa muito metafísica, uma coisa muito filosófica. E aí, quando eu cheguei lá, eu me dei muito mal, é óbvio, né? Eu fiz, acho que 33, 35 pontos, alguma coisa assim. Mas eu olhei para aquilo ali e disse, dá para mim. Dá para mim. Me lasquei, mas dá para mim. Eu não estudei, vim aqui do Não nada. é uma coisa impossível. Não. Não sabia que era tão penoso, né? Vem a caminhada. Mas impossível eu sabia que não era. Eu disse, bicho, isso dá para mim. E a partir dali eu comecei a me organizar, né? Nesses primeiros 6 meses eu não computo, porque realmente era assim, nem todos os dias eu tinha tempo de estudar. Às vezes na semana eu conseguia estudar 4 horas na semana. Então assim, mas eu sabia que eu ia organizar a minha vida para aquilo ali, porque eu sabia que eu ia conseguir. Não tinha opção de não conseguir. Eu sempre dizia que o meu plano B era fazer o plano A funcionar, porque não tinha plano B. Então, a partir dali eu comecei a organizar a minha vida. Então, eu saí da sociedade na academia, comecei a diminuir o meu tempo na advocacia, comecei a pesquisar. Para você ter uma ideia, eu não tinha vadimeco, nada. Aí o Helder me falou de sala de estudo, eu não sabia que isso existia, nada disso. E aí eu fui conhecer, né, um espaço no cursinho lá em Maceió, né, eu sou de Maceió, eu fui conhecer esse cursinho lá em Maceió e aluguei o espaço na sala de estudos e tal, para começar em janeiro de 2016. Então, janeiro de 2016 é quando eu considero que eu efetivamente comecei a estudar para concurso. Até então, ainda advogando, mas dedicando um horário do dia para o estudo. Então, se eu fosse para o escritório pela manhã, eu estudava à tarde. Se eu precisasse ir à tarde, eu estudava pela manhã. Mas fazendo um horário do dia o estudo. Mais um horário. Ali, 3, 4 horas por dia era o que dava para mim naquele momento. E aí, foi a partir daí que eu realmente iniciei, né? De uma forma certa, Capenga. não, capenga ou não, mas foi onde eu dei o start. Então foi aí que veio realmente a questão do início do estudo. Tá. E aí tu começou na salinha. Eu lembro que quando a gente começou, tu ainda tinha acabado de sair da salinha, né? Não era salinha, era um curso, né? Até conhecido em Maceió. Mas é porque o curso tinha a sala de estudos à parte. Então, você não era necessariamente você ser aluno do curso, você tinha para poder a sala. A sala era um contrato à parte. Eu era da sala de estudos. Certo. Aí ficou nesse cursinho, aí começou a conhecer concurseiro e foi entendendo o processo, como é que funcionava e tal. E como foi esse começo? Apanhou muito? Não. Quando é que você entende que deu uma virada na tua preparação, assim, de profissionalizar a tua preparação? Cara, é assim, todo mundo, acho que quando começa, cai numas armadilhas, né? Seja de comprar coisa equivocada, seja de método de estudar. É assim, concurseiro é bicho ansioso, não tem jeito. Então, e estudar para concurso não é bom. Quem disser que é bom, está mentindo ou está estudando errado. Então, bom é ir para a praia, bom é outra coisa. Então, esse primeiro começo foi assim. O primeiro ano, por exemplo, eu continuei sem vadimeco. Então, daí você tira. Era só doutrina e videoaula, doutrina e videoaula, doutrina e videoaula. Eu tenho uma amiga que depois se tornou sua aluna, né, a Cécia, a Cecília, que ela dizia... Procuradora hoje.
né? Procuradora, acesse, ela dizia, na prova não vai cair só controle de constitucionalidade, tá? Mas é porque é um assunto que eu amo, e aí eu juntava o útil ao agradável. Então, o primeiro ano foi muito errado. Aí foi quando passou um ano. Esse bicho passou um ano. Eu não lembro se nesse ano teve muita prova ou não teve prova, eu realmente não me recordo. Aí se eu preciso. Mas passou o ano e sentiu que não tinha saído do lugar. Tava ali naquele negócio dos 50 e qualquer coisa, e nisso tava. Aí foi quando eu fui atrás de pesquisar. Na época já conhecia o OUSE, né? E aí foi quando eu entrei em contato com o OUSE. Já em 2017, isso, né? Então, você já tinha um ano ali de estudo. E aí foi quando o OUSE me passou o teu contato. Para mim, a questão da profissionalização mesmo foi efetivamente quando a gente começou o trabalho em conjunto. Nesse intervalo, e também o que foi que me fez buscar esse avanço? Foi porque quando foi já para o final de 2016, eu decidi vender, eu conversei em casa e tudo, e decidi vender meu apartamento para poder me dedicar exclusivamente aos estudos. Porque uma coisa assim, que eu acho que é fundamental, em qualquer coisa na vida, mas no estudo para concurso, é a gente saber tanto as nossas deficiências, ter essa humildade de perceber as nossas deficiências, mas também saber reconhecer as nossas capacidades. Então, quando lá atrás eu decidi começar, mesmo tendo tirado uma nota muito baixa, qual foi a análise que eu fiz? Pô, assim, eu passei na OAB ainda durante a faculdade de primeira. Claro que são coisas completamente diferentes. Mas, poxa, mas se eu conseguir aquilo, teve um esforço, teve uma dedicação, isso aqui eu consigo também. Então, assim, a gente perceber as nossas potencialidades. E aí foi quando eu disse, pô, eu sei que eu consigo avançar. Eu só preciso ter tempo de qualidade para isso. E para ter tempo de qualidade, eu também preciso de dinheiro. Né? Porque, como eu disse, eu já não era mais sozinho no mundo. Né? Então, já não era mais novinho, já tinha uns cabelos brancos, não tanto quanto hoje, mas já tinha cabelo branco, as costas já doíam um pouco. Então, foi quando eu vendi o apartamento, e aí eu disse, agora não tem mais volta. E se não tem mais volta, eu preciso efetivamente profissionalizar a coisa. E eu preciso ir atrás disso. Porque, assim, eu estou vendo que, como eu estou indo aqui, não vai rolar. E aí, quando eu comecei, uma pergunta que um procurador federal me fez, ele disse, tu quer passar em quanto tempo? Aí eu disse, bicho, se eu quero passar, eu queria ter passado ontem, né? Então, agora, assim, eu sei que tem gente que passa em 5, tem gente que passa em 10, tem gente que passa em 2, tem gente que passa em 1. Então, assim, o que eu quero, na verdade, é encurtar. Eu não tenho essa paciência e eu não tenho esse tempo todo para aguardar tantos anos assim. Eu preciso fazer acontecer. Então, isso sempre me impulsionou. E aí foi quando, a partir daí, eu comecei a dizer, não, eu preciso, isso aqui agora não tem mais volta. Se já não tinha antes, agora é que não tem mesmo. Então tem que dar certo. E aí foi quando, foi isso. Aí foi quando eu entrei em contato com o OUSE em 2017. E aí foi quando me direcionaram para você. Aí foi quando a gente teve uma festa, eu lembro que eu estava até lá na sala de estudos. Aí a gente fez uma chamada e tal. E aí foi ali quando o negócio realmente eu entendi que ou eu respirava aquilo 24 horas, e aí eu falo para os meus alunos que o concurseiro, para passar, ele tem que ser obcecado. Tu falou isso agora em poucas palavras, né? A pessoa tem que ser obcecada. E a pessoa obcecada, ela pensa naquilo 24 horas. Ela dorme e acorda pensando naquilo. É isso mesmo. E aí eu nem sei se mas eu vou falar. Aí
eu chego e fez, quando for no banheiro, leva o livro de súmula. Mas isso é simbólico nesse sentido mesmo, do tipo, pensa nisso o tempo inteiro. Então, assim, a partir daquilo ali, eu entendi que realmente a minha prioridade era aquilo ali. E aí eu já estava efetivamente com o meu dia inteiro disponível, né, para estudar, o que é bom, mas pode ser uma armadilha, né? Porque se você... Isso mudou depois, né? Pode até continuar, mas isso mudou logo. Não sei se logo, não lembro se logo, mas mudou rápido, assim. Porque assim, o que é que acontece? A gente pensa naquela coisa, às vezes, de, se eu tenho o dia inteiro disponível, então se eu não fizer agora, eu posso fazer daqui a pouco. Não, não pode, você tem que fazer agora, daqui a pouco você tem que fazer outra coisa. Então, a partir dali, de abril de 2017, que foi efetivamente quando a gente começou o trabalho junto, eu acho que foi ali que realmente veio a coisa da profissionalização, a coisa da mudança real de postura, sabe? E aí é quando realmente era uma coisa assim, se eu não estou estudando agora, me dava um peso na consciência. Claro que a gente precisa ter a consciência também da hora do respirar, do parar, mas nada era mais importante do que aquilo ali. Então, assim, era literalmente de domingo a domingo. Feriado, dia santo, dia não santo. Eu lembro que dia de domingo, principalmente, era muito emblemático, porque quando eu ainda estava na sala de estudos, só estava eu e a Cécia, sabe, assim. Chegava lá, raramente ia um ou outro, mas dia de domingo éramos nós dois, eu e a Cécia, estávamos lá. E eu Teve um dia... perturbando. Perturbando os dois. Teve um dia, inclusive foi um domingo, eu estava saindo para estudar, né? E aí o Marcelo tinha uns 2 anos, uma coisa assim. Aí ele chegou e fez... O Marcelo, ele começou a falar muito cedo e sempre falou muito bem. E aí o Marcelo fez: papai, eu lhe imploro, fique comigo. Aí eu me abaixei, olhei no olho dele e disse: o papai precisa ir. Mas eu lhe prometo que o papai, que vai valer a pena, e o papai vai lhe recompensar. Eu cheguei na sala de estudo, passei 1 hora chorando, a Cecília chorando também, porque eu cheguei lá, contei para ela. Depois a gente enxugou as lágrimas e foi estudar. Então, às vezes meus pais me pediam: poxa, vamos com a gente para... Nessa época a gente estava, né, uma coisa mais estabilizada, então a gente tinha uma casa de praia, da família, então eles iam para Barra e diziam: poxa, vem para cá pelo menos um dia do final de semana para ficar com a gente. Então, assim, às vezes, muito pontualmente eu ia, mas, assim, aniversário de sobrinho, de família, amigo, não sei o quê, isso não existia mais. Isso não existia mais. Então, assim, eu acho que a partir dali de setembro, ou de abril de 2017, foi quando eu efetivamente internalizei o estudar para concurso e o que é que eu precisava realmente fazer. Em 2017 foi quando eu comprei meu primeiro Vadimed, por exemplo, né? Então, a partir daí ficou fácil, né? ficou uma beleza. Foi Conta jóia. das derrotas agora. Quantas derrotas? Se em algum momento tu pensou em desistir, o que é que te fez não desistir, né? Porque eu acho que desistir, todo mundo que já entrou nesse mundo louco Claro. já pensou em algum momento, né? Se você pegar todos os nossos colegas aprovados, eu perguntar, já pensou em desistir? Eu acho que todo mundo vai responder, Não, rapaz, já pensei. não, Mas o que é que não te fez desistir? cara, é assim, eu digo que eu, como eu falei antes, eu não tinha um plano B, tinha que dar certo. Claro que estratégias precisaram ser repensadas, né? Rotas precisaram ser repensadas. Então, como você disse, eu comecei estudando para a magistratura federal, né? Depois, como a magistratura federal não estava com previsão e estava surgindo ali magistraturas estaduais no meio, não, vou fazer, tem que fazer prova, e é um concurso que tem que fazer prova, mas até então pensando exclusivamente na magistratura, né? E
E aí foi quando eu fui avançando já na magistratura, né? No TJ do Paraná, que foi um pouco depois daquela prova do TRF2, a gente já estava ali com uns 2 meses, mais ou menos, de trabalho, foi quando eu tive a minha primeira nota relevante em concurso. Eu acho que eu fiz 72, 71, alguma coisa por aí. E a nota de corte, eu acho que ficou em 76, qualquer coisa assim. Então foi quando eu disse, opa, comecei a entrar na briga disso daqui. Então, assim, muita coisa precisou ser repensada nesse caminho. Mas o desistir era muito mais um desabafo e não uma verdade, sabe? Nunca foi uma opção desistir. O que eu pedia, assim, eu rezava muito, assim, eu ia, tinha uma igreja lá perto de casa, e eu ia para a igreja e dizia, o que eu lhe peço é que me dê força, sabe? Me dê força para eu não desistir. Sabe, assim, tinha dia de eu ir para a missa e aquela coisa para sentar no banco e ficar ali só chorando para botar para fora. Mas desistir não era realmente uma opção. Nunca cogitei isso. Nunca cogitei isso. Pensei nisso, vou mudar de estratégia, vou mudar de carreira. Aí foi como é que aí veio, por exemplo, a defensoria, né? Eu estava ali, né? Magistratura, começando a evoluir e sempre gostei da magistratura. E eu tinha a falsa percepção de associar defensoria e advocacia. E se eu odiava a advocacia, naturalmente eu não ia querer ser defensor público. Aí foi quando o Helder, esse amigo meu, ele disse, o que é que você não gosta na defensoria? O que é que você não gosta na advocacia? Sabe, eu não gosto de cliente, eu não gosto de ficar horas esperando para despachar com o juiz, de ficar horas esperando para fazer uma audiência. Pronto. E o que é que você gosta? Eu gosto de fazer audiência, eu gosto de peticionar, eu gosto de despachar, quando o despacho acontece. Eles, pronto, o ruim da advocacia você não vai ter e o bom você vai ter. E aí, estava para sair a Defensoria de Alagoas, né? Lembra disso, estava para sair a Defensoria de Alagoas. E aí era em casa. Aí, depois do TJ do Paraná, um mês depois, então foi junho, do TJ do Paraná, em julho de 2017, teve Defensoria de Santa Catarina. E eu nunca tinha respondido uma questão de Defensoria Pública, quanto mais fazer prova. Aí eu disse, bicho, eu vou fazer essa prova. Aí tu, mas vou fazer essa prova. Vamos pegar esse tempo que tem e pensar algumas estratégias de defensoria pública e fui lá. E aí eu voltei para a prova de 2015. A minha nota de 70 e pouco da magistratura caiu para 50, em qualquer coisinha na defensoria. Mas mais uma vez eu olhei para aquilo ali e disse, dá para mim. Eu me lembro que tinha as questões, né, em execução penal e tudo. E Mandela, o que Mandela está fazendo no meio da minha prova? Pelo amor de Deus. E são coisas que para a magistratura, infelizmente, não estuda. Deveria, mas não estuda. Tá Mas mudando, tá mudando. eu adorei aquilo ali. Ah, que bom que está mudando. Eu adorei aquela prova, mesmo me dando super mal. Então, assim, eu nunca realmente pensei em desistir. Agora, é penoso. Eu sempre disse assim, se a pessoa estuda para concurso e diz que gosta, e diz que não é pesado, que é leve, que não sei o quê, desculpa, mas, enfim, eu não acredito nesse tipo de estudo, porque eu acho que não tem como ser. Quais foram, assim, na tua concepção, quais foram os maiores desafios, assim, durante esse teu período de preparação? Cara, Os maiores desafios, os maiores obstáculos que tu teve que transpor para chegar lá no teu objetivo? eu acho que o primeiro é o emocional. Isso aí, para mim, é indiscutível. Perfeito. Sabe, assim, eu acho que você ter conseguir se manter centrado, eu acho que é o mais difícil, porque os momentos de tombo, naturalmente, eles serão muito maiores do que os momentos de glória. Então, assim, você tem que estar muito preparado para receber as pancadas e seguir, sabe? Aquela coisa,
teve uma reprovação hoje, amanhã tem que estar na sala estudando. Tem que chorar hoje e amanhã. Eu estava até assistindo agora a entrevista da Flavinha, né, da Flávia Saraiva, e aí o repórter perguntou a ela: quando você caiu ali no solo, o que é que você fez? Ela disse: eu ri. Naquele um segundo assim, eu não estou acreditando. E levantei e tinha duas opções. Aquela coisa assim, eu sabia que eu já não ia conseguir mais. Eu poderia chutar o balde ou continuar ir lá e fazer e pronto. É basicamente isso também. Então, E assim, ela falou uma coisa interessante, só te interrompendo, eu fiz um link na hora com o concurso. Ela falou assim: eu não vou encerrar por aqui, eu acho que eu posso chegar mais longe e só tem uma solução. Eu vou treinar mais para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Exato. E ela já evoluiu muito, né? Ficou em nono lugar, nona melhor do mundo. Mas ela falou: não, eu vou treinar mais para não cometer os mesmos erros que eu cometi hoje. Isso é o concurso. Pode continuar. Então para mim, assim, a principal coisa realmente é ter esse controle emocional e compreender as dificuldades que vai trazer. Então, assim, é doloroso fisicamente, né? Fisicamente dói, né? Estudar para concurso. Você ficar ali horas sentado, não sei o quê, dói. Né? Você parece que não, mas você chega no final do dia, você chega exausto. Ter também essa percepção dos seus limites, porque assim, às vezes tinha dias de dizer: poxa, hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem, hoje eu estou bem, hoje eu vou fazer 11 horas, hoje eu vou fazer 12 horas. Só que no outro dia, você está acabado. Então, saber também o time da coisa, sabe? A hora de começar e a hora de parar. Então, assim, é um trabalho de autopercepção muito grande, muito grande. Então, para mim, assim, o primeiro obstáculo realmente você com você. É você com você. O segundo obstáculo é você, mas não deixa de ser você com você, que é você ter o controle para não cair no conto do vigário, não cair na falsa percepção do encurtamento. Claro que se você faz um estudo bem feito, a tendência é que você efetivamente consiga encurtar. Mas não é você cair em qualquer tipo de promessa, achar que, sabe? Então, isso eu acho... Cara, atalhos que não existem, né? Uhum. E assim, e para mim um grande ponto é você saber efetivamente o que é que você quer, sabe? Então assim, eu vejo exemplos de pessoas que eu conheço que são extremamente inteligentes, que eu não tenho dúvida alguma têm muito mais capacidade jurídica do que eu e muitas outras pessoas que eu conheço aprovadas, mas que às vezes não conseguem dar esse direcionamento de carreira. Então, assim, quando eu estudava para magistratura, eu só estudava para magistratura. Só estudava para magistratura. Quando eu mudei para a Defensoria Pública, foi só Defensoria Pública. Então, assim, vai ter prova da Procuradoria no Maranhão, lembro que essa prova todo mundo ia fazer, não sei o que, era muito bom, pipipi, popopó. Procuradoria, qualidade de vida, remuneração, não sei o quê. Mas eu não estudo para Procuradoria. Não, mas aí adequa nos últimos meses. Não é assim. Não é brincadeira de amador. Perfeito. Eu concordo quase 100% contigo. Eu acho que dá para estudar para mais de uma carreira, mas desde que você se programe para isso. Tanto é que tem várias pessoas que passam em mais de uma carreira, mas a pessoa ela se preparava para mais de uma carreira. Agora sim, como tu falou, vai ser a procuradoria, o salário é excelente, tem muitas vagas, aí o cara estuda para a defensoria e vai lá fazer a prova e acha que vai, não vai. Se você pensar em carreiras que têm semelhança, né, de edital, Defensoria e Ministério Público, por exemplo, você consegue ali conjugar, e quando realmente sai um edital, você vê os ajustes das especificidades, aquela coisa toda. Mas, assim, você tem pelo menos esse norte muito delimitado. E não essa coisa de, estudo o básico, né, as 5 matérias de base, e aí quando sai o edital eu faço os ajustes das especificidades. E não é assim, porque não tem mais amador.
Não existe amador no mundo de concurso. Tanto é verdade que as notas de corte estão cada vez maiores, né? Eu nem sonho mais em pensar nisso. Então assim, eu acho que você ter essa percepção, né, de quem é você, né? Ter esse trabalho, esse controle emocional de compreender a dificuldade da jornada. Você está pronto para levantar quando cair. E você não cair nessas armadilhas de ficar mudando de material constantemente, de ficar mudando de edital o tempo inteiro. Eu acho que e eu acho que até também de nem ficar tanto se comparando, por mais que, claro, é bom você saber naturalmente, né, de algumas coisas, de pessoas que você conhece, você acabou de entrar. Você saber de pessoas, né, que você conhece, tudo, é bom, mas você também saber as suas peculiaridades, porque cada vida tem suas particularidades, cada um tem sua vivência. Então, eu acho que a principal obstáculo na aprovação é muito mais a gente com a gente mesmo, sabe? Eu acho que é muito mais. Inclusive, eu acho que a gente compete com a gente mesmo. Porque, Sim. Lógico, nós temos os concorrentes, mas se a gente atingir determinado nível, a gente vai passar, entendeu? Então, a nossa competição é a competição com a gente mesmo, da gente conseguir construir essa base sólida jurídica que consegue passar nas provas. Você tá dentro dos concursos, né? Você compete só com você mesmo, você ter essa paciência, essa resiliência, né? Essa força de vontade. Isso é que é o mais difícil, realmente. Eu acho que você resumiu bem aí os principais pontos. E, por exemplo, você não tem uma percepção de tudo isso que você falou, faz com que a gente não tenha a constância necessária para construir essa base, né? E aí fica naquele estudo que fica subindo e descendo. Até fiz um vídeo ontem no Instagram sobre o estudo montanha-russa, né? O estudo montanha-russa está muito ligado com isso. Você não consegue ter essas características, né, de trabalhar uma mentalidade forte e tal, e isso faz com que você fique oscilando todo o tempo. Se você oscila todo o tempo, você não consegue construir a base jurídica necessária para passar no concurso. E depois que você mudou para a defensoria, né, acho que a gente fez algumas provas, levou algumas porradas, né, e enfim veio a aprovação. Como é que foi essa vitória? Como é que você se sentiu? Como é que foi com a família? Sair dessa turbulência que é ser concurseiro para chegar lá e, caraca, eu cheguei lá, eu vou ter uma vida agora mais tranquila, entre aspas, pelo menos em alguns pontos, né? Eu falo também que uns problemas acabam, outros começam, né? Mas como é que foi essa vitória? Foi isso, assim, eu mudei, né, para a defensoria. Um dos principais tombos para mim foi a não aprovação na defensoria de Alagoas, né? Porque eu lembro que na defensoria de Alagoas foram as duas provas juntas, né? E eu lembro que eu tinha feito uma excelente segunda fase, mas precisava, e aí eu perdi por 4 pontos, eu acho. Então, ali para mim foi um tombo grande. Aí, na sequência, teve analista do TRF 5. E aí, era em casa, a única matéria não jurídica era português, e aí eu fiz e fui aprovado. E aí eu lembro que quando a gente começou, aí eu lembro que na época... Só vou te cortar aqui, porque esse ponto é importante. Você estudou especificamente para esse TRF5? Não, nada. Perfeito. Nem Passou português. como consequência da tua preparação para o teu concurso Isso. maior. Eu sempre falo isso para os meus alunos, Sim. que os concursos trampolim, quando você tem um objetivo claro e definido, eu quero ser defensor, eu quero ser juiz, mas eu vou fazer concurso trampolim, beleza, mas estuda para o teu concurso, que a aprovação no concurso trampolim é a consequência. Pode continuar. Não, eu não peguei nada para esse concurso. Aí eu lembro que na época tu me deu uma prova, eu não lembro qual foi. E aí disse, 6 meses. Aí, e com 6 meses eu passei nesse concurso do TRF. Aí eu até brinquei, conta? Aí você fez, lógico. Então, aí depois teve a Defensoria de Pernambuco,
que aí eu ainda não estava recuperado do tombo da Defensoria de Alagoas. Eu fiquei realmente ali 2 meses sem conseguir fazer nada, estudando muito mal. E aí faltava uns 15 dias para a Defensoria de Pernambuco. Tu disse, esquece, tu tenta filtrar e vamos focar nisso aqui. E aí, é porque eu vou chegar na do Amapá, rapidinho. Aí eu, tá bom. Aí foquei ali 15 dias para a prova da Defensoria de Pernambuco. Aí fiz 70 e sei lá quanto, mas a nota de corte acho que foi 82, acho que foi 76, uma coisa assim. E a nota de corte acho que foi 82. Quando eu saí da prova, eu disse, eu não passo. A nota de corte vai ser muito alta, mas eu fiz uma boa prova. E aí ia ter o Amapá no outro mês. Eu tinha um mês para estudar para Amapá. E aí a gente fez ali revisão, lei seca e tudo, não sei o quê. Aí foi quando veio março, a Defensoria de Pernambuco foi final de janeiro, aí fevereiro eu estudei para Amapá e ia ser minha última prova de defensoria. Por quê? Tava o burburinho que ia sair o TJ de Alagoas novamente, e aí em casa. Aí eu já tinha conversado com um amigo meu, Ivan. Ivan, ele é auditor fiscal em Alagoas, tal, mas estava para a magistratura também. Eu disse, bicho, deixa eu fazer essa minha última prova de defensoria. Vai ser a última. Eu não vou passar. Então, assim, mas deixa eu fazer essa prova. Ah, e tem uma coisa importante nesse caminho aí. Quando eu tive essa baixa na defensoria, depois da defensoria de Alagoas, depois que eu comecei a avançar nos estudos, alguns amigos meus começaram a estudar comigo. E alguns começaram a passar. E aí, eu lembro que eu cheguei para você e disse, bicho, por que é que só eu não estou passando? E aí tu disse, tu tem que parar de colocar pelo em ovo. Tu tem que lembrar que a prova objetiva é objetiva. Então, tu não pode, assim, tu não pode criar uma complexidade no momento em que a complexidade não cabe. Eu lembro que até tu brincava, não tenha dúvida, você pode até ser mais inteligente que o examinador, mas não é momento para isso. Ou você entende que prova objetiva, ela é objetiva, é cara a cara, é pragmática, ou você não vai conseguir. E aí foi quando realmente veio essa virada também de chave. E aí foi quando veio o Amapá, em março de 2018 já, né? Então, aí quando saiu o gabarito, eu estava voltando no voo parado em Recife, e eu peguei um carro de Recife para cá. E aí eu ainda estava no carro, no transporte, saiu o gabarito, e aí eu botei no olho, e aí eu estava uns 6 pontos acima da nota de corte, já com o gabarito. Aí eu disse, não é real. Eu estava preparado para ser reprovado, né? Eu não ia passar. Eu não ia passar. Eu ia voltar a estudar para a magistratura de Alagoas, então... E aí, cara, foi aquela loucura, né? Chorei muito, porque, enfim, o irreal estava acontecendo. Porque por mais que possa parecer um tempo relativamente curto, né? Eu comecei em janeiro de 2016, era março de 2018, mas, assim, era muito intenso, né? Você sabe. Então, assim, eram muitas horas de estudo por dia, era de domingo a domingo. Então, assim, eu estava já num nível de desgaste físico e emocional muito grande. Só que aí, quando você passa na primeira fase, zera o negócio, zera o placar, e aí vem o outro momento que você diz, será que eu vou conseguir? Né? Aí vem aquela coisa de você começar a pensar em se sabotar, mas eu digo, não, se eu estou aqui, bora. Se eu estou aqui, bora. Aí veio a segunda fase, que eu acho que foi em maio de 2018. Aí passei, né, numa classificação muito boa. E quando foi em, acho que agosto de 2018, foi a oral. Nesse intervalo aí
teve o curso médico oral lá do OSE, em Fortaleza, e aí em agosto, foi a prova oral. E aí, na prova oral, eu levei um tombo. E que foi bom, sabe, ter acontecido também. Porque o que acontece? Eu estava dentro das vagas. Até a oral eu estava dentro das vagas e estava muito naquela coisa do, pô, sou bom de falar, sou bom de desenrolar. Durante o curso, pô, alguns professores, não, pô, tá bem e tal, não sei o quê. Beleza. E, de fato, eu estava bem ali, porque eu estava num campo seguro. Por mais que você ache que não tem capacidade, vem aqueles questionamentos, mas pensando objetivamente, eu digo, não, eu vou dar conta, sabe? Posso não saber tudo, obviamente, mas eu vou ali, alguma coisa eu vou conseguir. Aí, eu me enrolei numa pergunta a mais besta de toda a minha prova oral. Quando era cabível embargo de declaração. Bom, e eu me enrolei nesta pergunta. Respondi coisas muito mais complexas, tanto na banca de civil, que era civil e processo civil, como nas outras bancas, mas nessa pergunta eu me enrolei. E aí a minha nota foi lá para baixo, eu perdi 20 posições. Nós estávamos todos muito colados, então qualquer décimo ele jogava para muito distante. Então eu perdi 20 posições. E aí no dia que saiu o resultado, eu não consegui comemorar. Quando saiu o resultado definitivo do concurso, eu não comemorei. Eu parei, eu olhei, eu disse, não acredito. Porque assim, mas eu ainda estava confiante, porque na mesma banca, quando eu acabei, o examinador fez, pô, se enrolou um processo civil, mas foi bem civil. Então, bom, pelo menos uma média ali ele vai me dar. E ele não me deu, ele jogou minha nota lá para baixo. Ele me deu nota de reprovação. Nas outras bancas eu consegui recuperar, porque eu tinha ido bem nas outras bancas, mas na dele ele me deu nota de reprovação. Então, eu sabia que eu poderia perder alguma posição, mas não 20 posições. E aí me tirando das vagas. E eu não tinha tempo. Então eu precisava começar a trabalhar. Eu já não tinha mais dinheiro. Foi tanto que já durante a prova oral, eu fui atrás de emprego, eu fui trabalhar na assessoria na PGE, em Alagoas, porque, enfim, eu já não tinha mais dinheiro. Então, então, no dia mesmo que saiu o resultado, eu não consegui comemorar. Foi quando minha família, alguns amigos mais próximos, você e tudo, começaram a dizer, bicho, calma, não é assim. Tu passou. Tu vai ser chamado. Pode não ser como você pensou, mas tu passou. E aí foi quando eu fui internalizando isso, e aí realmente foi quando a comemoração, né, pela aprovação e a felicidade, a satisfação e a certeza que chegaria, sabe? Assim, já não era mais uma coisa que não iria acontecer, né? Então isso lhe dá a tranquilidade de respirar, né? Dizer, pronto, eu posso até agora pensar em outros, mas eu estou aprovado, eu sei que agora vai. E até porque eu sabia que efetivamente aqui no Amapá iria chegar, né? Então eu tinha essa certeza porque eu sabia que eu seria chamado. Então eu estava tranquilo, poderia esperar algum tempo, como esperei, porque até veio pandemia, parou de chamar, aquela coisa toda. Mas quando foi em outubro de 20, aí foi quando eu tomei posse. Show de bola. E chegou, né? Chegou o momento. Chegou. Cara, e assim, eu acho que tudo tudo vem na hora que tem que ser. Sabe? Assim, depois, quando eu tomei posse nessa época, eu vi que realmente era para ser desse jeito mesmo, sabe? Aí
Às vezes acontecem as coisas na nossa vida que a gente só vai entender depois, né? E elas vão Uhum, fazer sentido. Eu sim, sempre falo isso também. Às vezes acontece alguma coisa que a gente acha que é uma coisa ruim, mas às vezes é uma coisa que precisava acontecer, sei lá, para a gente amadurecer, ou para outras coisas acontecerem, enfim. sim. Mas chegou. A gente já está com quase uma hora de conversa. Para encerrar aqui, eu queria que você desse dicas para quem está se preparando, para que não cometa os mesmos erros que você cometeu, não para tornar o processo mais fácil, né? Eu nunca gosto de usar a palavra fácil porque não existe Cara, facilidade nesse processo. Mas eu acho que o processo ele pode se tornar menos pesado, ele pode se tornar mais leve. Quais seriam as dicas que tu teria para essa galera que está aí nessa batalha? Muita gente que está há anos aí tentando e que não consegue evoluir, não consegue chegar lá, pensando em desistir. bicho, assim, eu acho que a primeira coisa é você se conhecer, sabe? Assim, é como se você ter essa percepção de quem é você, quais são as suas potencialidades e quais são as suas dificuldades. Eu acho que, primeiro, na verdade, antes de qualquer coisa, saber se é efetivamente isso que você quer para a sua vida, sabe? E eu acho que não é demérito nenhum você, no meio do caminho, às vezes, perceber que não é isso. E ok, sabe? Perfeito. Mas, assim, se você tem realmente isso como propósito da sua vida, dizer, não, eu quero, porque eu quero ter essa carreira, ou eu quero ser servidor público, independentemente de onde vai ser. Eu tenho uma amiga que ela diz, não, eu sei que onde eu passar, eu vou ficar. Ponto e acabou-se. Eu quero passar, eu quero ter um cargo público. Ponto. Então, assim, tendo essa certeza, quais são as suas potencialidades, onde é que eu sou bom, e você saber trabalhar isso a seu favor, e saber também quais são as suas deficiências para que você possa correr atrás e aprimorar. Então, ter essa noção, porque a gente, principalmente quando é para pensar nas nossas potencialidades, a gente acha que é soberba, a gente acha que é prepotência, diz, ah, pô, eu sou bom em tal coisa. Não, é você saber quem é você. É você se conhecer para que você possa usar isso a seu favor na vida, mas especialmente no estudo para concurso público. Segundo, é entender que não vai ser do dia para a noite. Aprovação, essa história de, ai, fulaninho não passou, é mentira. É mentira. Ninguém não passou. Mas não, é mentira. Ponto. Ele pode até não ter contado para vocês que estavam estudando, mas ele estava. Mas ele estava. Então, essa história, então não existe aprovação Eu fácil. sempre conto a história da Lara, né? A Lara, nossa colega defensora, que acho que ela foi a defensora pública mais jovem do Brasil. Mas aí você Porque também jogou professor. sarrafo Não, junto. mas eu vou falar, porque ela uma vez falou, eu ouvi ela falando, não lembro se foi para mim ou foi para outra pessoa, que ela falou o seguinte: as pessoas acham que eu passei rápido no concurso, mas elas não sabiam que eu já estava me preparando Desde a muito antes. faculdade. Isso, exatamente. Então, É, quando a pessoa passa, ela já está no processo há algum tempo, não tem outra. não. Então, assim, entender que não existe aprovação fácil, não existe aprovação rápida. Agora, é claro, se você fizer o trabalho como ele tem que ser feito, vendo essas necessidades de aprimoramento, tendo um estudo linear, de uma forma correta, compreendendo que, meu irmão mesmo, ele sempre falava uma frase que ele dizia assim, desempregado não tem férias. Então, assim, e é isso mesmo. Então, o concurseiro não tem férias. Ah, mas eu vou viajar, eu vou não sei o quê, eu vou tirar tantos dias. Ah, beleza, maravilha. Mas você tendo a certeza de que esse tempo que você vai tirar vai impactar no seu tempo de aprovação. Isso aí é inquestionável. Mas se você acha que para você é fundamental, ok também. Então, assim, ter essa percepção da prioridade. Então, não dá para você querer fazer tudo o que você faria numa vida normal enquanto você é concurseiro.
enquanto você é concurseiro. Então, assim, você ter essa percepção das suas potencialidades e das suas necessidades de melhora. Você entender as prioridades, né? Que concurso público vai ser a prioridade da sua vida. Entender que para que isso aconteça, você vai ter que renunciar a muita coisa da sua vida pessoal. E as pessoas que estão no seu entorno também compreenderem isso, para ao invés de tentar lhe sabotar, lhe estimular, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Ah, mas poxa, sua família, no seu namorado, não sei o quê. Eu até brincava assim com alguns colegas que não estavam na hora assim, não namore, não namore, só vai lhe atrapalhar. Então assim, porque vai querer atenção, vai querer sair, não namore, deixa para namorar depois da aprovação. Então, entender, mas por quê? Porque é renúncia, não é fácil. Mas, bom é estar na Eu praia. uso a frase, é justo que muito valha, é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, assim, e aí, quando você vê acontecer, você vê que valeu a pena, né? Toda renúncia feita, ela foi recompensada. Ela foi recompensada. Não é que a vida vira um mar de rosa, mas é que você vai estar onde você queria, no cargo que você queria, tendo a remuneração que você sonhou, fazendo o trabalho que você sonhou em realizar. Então, você ter essas percepções, e é claro, você ter um bom material, você ter constância na utilização daquele material, você saber reconhecer os momentos da utilização de cada material, né? Quando eu falo que eu passei o primeiro ano estudando só doutrina e assistindo videoaula, eu inverti a ordem da coisa, né? Então, assim, eu deixei a lei seca, que era fundamental para a minha aprovação na primeira fase, para o momento seguinte. Então, você ter essa noção, né, do que é necessário, dos momentos daquilo ali. Realmente encarar aquilo ali como um trabalho, como uma profissão, é uma preparação para aquela sua profissão ali. Perfeito. Então, É isso aí. ter essa questão pessoal e pensar de forma objetiva na realização daquilo ali, no estudo, na organização, na constância, nas renúncias, e que dá, e que dá. E Dá é para isso. conseguir. E fazendo isso, com certeza o resultado chega, né? A gente só não sabe quando, né? Onde, em que momento, mas ele chega para todo mundo. Eu nunca vi um concurseiro que reuniu todas essas características que tu falou ficar pelo caminho. Todos eles chegam, são aprovados e assumem os cargos públicos. Cara, quero te agradecer imensamente aí pelo convite. Hoje a gente é amigo, né? Eu te considero hoje um dos meus melhores amigos, apesar da gente só ter se visto uma vez presencialmente, né? Verdade. Mas a gente já está aí quase 10 anos de amizade e Muita você coisa, se não. tornou, você se tornou realmente um grande amigo e eu aprendo muito com você sempre, todos os dias. Futuro DPG Deus da me livre. Defensoria. Aí você começa a abalar a amizade. Ai, ai. Uma história realmente muito bacana, muito inspiradora. Uma pessoa que vendeu um apartamento porque acreditou naquilo que era capaz e correu atrás e lutou. E apesar de tudo, de todas as dificuldades, chegou lá e de todos os percalços, não desistiu e continuou e chegou. E hoje é um defensor que é inspiração para muita gente, né? Eu acompanho teu Instagram, eu vejo lá o teu trabalho como um defensor e eu fico feliz de ter podido ajudar ainda que um pouco a você a ter chegado aí e hoje tá aí ajudando tantas pessoas, inspirando tantas pessoas. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo, pela nossa amizade, por tudo que representa e pela live também, de você ter aberto o coração e contado a tua trajetória, ainda que de forma muito rápida, né? Infelizmente, a gente não tem como contar os pormenores, mas é isso. Não, assim, eu na verdade, é que lhe agradeço. Assim, eu sempre faço questão
de ressaltar a importância realmente assim do que a gente construiu, né? Assim, desse trabalho que foi feito, mas que veio a partir realmente de você. Você nunca se intitulou como coach, sempre se intitulou como orientador e como professor, mas assim, muito mais do que a orientação de estudo, até porque também quem não conhece a sua história de vida, a gente poderia inverter a ordem aqui, mas para quem não sabe, a gente tem uma história de vida muito parecida É na verdade. realidade. Então, e eu acho que por isso que houve uma identificação imediata quando a gente se conheceu. Porque as nossas histórias, elas são muito parecidas. E, e eu não tenho dúvida alguma que se não tivesse sido com a tua mentoria, com a tua orientação, eu não duvido que eu passaria. Mas eu não sei se eu teria passado com 2 anos e 3 meses de estudo para concurso e com 1 ano de mentoria, que foi quando eu fui aprovado aqui na Amapá, a gente estava com 1 ano de trabalho. Então, se a gente pensa na realidade do estudo para concurso, é um tempo curto. E eu não tenho Curtíssimo. dúvida alguma de que foi fundamental o trabalho desenvolvido. E aí, paralelo a isso, o mais importante foi ganhar um amigo, ganhar um irmão. E nessa jornada, quando eu falei que você não se não se titulou de coach, mas muitas das vezes você tinha que aguentar o meu emocional. De eu chegar para você e abrir o coração e dizer que está pesado, eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando, e bora, e vai, não sei o quê. Então, assim, eu lhe respeito, lhe admiro demais, você sabe disso. Lhe agradeço demais pelo trabalho desenvolvido. O reflexo disso foram quantos amigos meus se tornaram seus alunos a partir daí, aprovados também por conta desse trabalho e que reconhecem a importância do trabalho também que você desenvolveu com eles. Então, assim, na verdade, eu é que tenho que lhe agradecer. E hoje, estar aqui podendo falar um pouco, né, dessa trajetória, né, do que a gente viveu. E hoje, né, eu me lembro muito rapidamente quando eu assumi a presidência da associação e eu estava no outro dia numa reunião da ANADEP com aquela galera que para mim era inatingível. Eu olhei e eu falei até com uma amiga também da sala de estudos, a Thaís, eu disse, Tatá, vale a pena. Vale a pena. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, assim, eu amo o meu trabalho, eu amo a Defensoria Pública, eu sou plenamente realizado como defensor público e eu só tenho que agradecer, só tenho que agradecer. Eu hoje, né, já vou fazer 4 anos de Defensoria Pública, né, e já vivi intensamente esses 4 anos, mas se tudo isso hoje é real, ele é fruto de um trabalho feito aí em conjunto, com muita seriedade, com muita sabedoria, sabe? Então, assim, eu é que lhe agradeço. Então, hoje, poder aqui ter esse momento, compartilhar para mim é uma felicidade. Como eu fui rememorar, fui lembrar das coisas, e não foi fácil, mas faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Só para só para encerrar, eu lembro quando a gente fez um último teste antes da tua prova oral, que os dois a gente terminou o teste chorando, os dois. Que eu falei, cara, tá pronto, vai com Deus que as coisas vão acontecer e tua família vai ficar bem, vai ficar tudo certo. E depois de tudo que a gente passou juntos, e eu sei que foi difícil e vai dar certo, e foi, e deu certo, e hoje a gente Eu não está aí. lembrava disso. Eu não lembrava disso, mas você falou agora, foi isso mesmo. Quando eu acabei de responder, tu começou a chorar, e aí eu comecei a chorar também. Foi isso Show mesmo. de bola. Obrigado, meu amigo. Irmão, Obrigado mesmo. obrigado a Um você. abraço. Parabéns pelo trabalho sempre. E siga aí Obrigado. a sua missão de vida. E pelo seu trabalho, muitas vidas elas são transformadas. Parabéns. Amém. Obrigado também a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar, né? A live vai ficar gravada. Quem quiser assistir de novo, vale a pena. Valeu, abração. Abraço. Tchau.